A garçonete Sofia Bellini não queria nada mais do que deixar o café para trás, mas uma última entrega a colocou cara a cara com a própria morte. Ela encontrou dois pastores alemães convulsionando sobre uma pedra antiga, seus corpos falhando em tempo real. Mas esses não eram apenas animais de estimação amados. Eles eram as únicas almas vivas em quem o mafioso mais temido de Roma, Victorial Mel, confiava. Ela não havia apenas se deparado com uma emergência médica. Sem saber, ela havia entrado no centro de uma conspiração de assassinato destinada ao homem mais perigoso da Itália. Agora, os olhos frios do mafioso estão voltados para ela, e na família Mel, testemunhas não escapam ilesas. Por favor, apoie-nos inscrevendo-se e nos informando de onde você está assistindo. Vamos começar a história. Amanhã havia começado como qualquer outra no Café Imperial, o que significava que havia começado mal. O alarme de Sofia não havia tocado. Seu senhorio havia colocado outro aviso de atraso debaixo da porta, e o chuveiro de seu apertado apartamento-estúdio ficou frio após 30 segundos. Ela chegou ao café com o cabelo molhado e um nó de ansiedade no estômago que 3 anos de crise financeira tornaram permanente. Ao meio-dia, ela já estava há 4 horas no que se tornaria um turno duplo de 12 horas. Seus pés doíam nos sapatos que precisavam ser trocados, e sua lombar reclamava regularmente. Mas ela havia aprendido a ignorar. O café em si era lindo, com aquele estilo romano descontraído. Balcões de mármore, máquinas de café expresso reluzentes e janelas do chão ao teto, com vista para uma praça de paralelepípedos, onde os turistas fotografavam tudo e os moradores locais se moviam com graça e determinação. Sofia preferia os turistas. Eles davam gorjetas melhores e não percebiam quando suas mãos tremiam de exaustão. Ela estava equilibrando uma bandeja com 4 expressos quando Marco, o gerente, agarrou seu cotovelo. Seus dedos se cravaram com força desnecessária e sua voz baixou para um sussurro urgente. Mesa 7. Agora não o faça esperar. Ela olhou para a mesa 7 e sentiu seu estômago revirar. 3 homens internos, que provavelmente custavam mais do que seu aluguel anual, estavam sentados na cabine do canto, a que tinha a melhor iluminação e mais privacidade. O homem no meio não estava olhando para o cardápio. Na verdade, ele não estava olhando para nada, apenas existindo de uma forma que fazia o ar ao seu redor parecer diferente, mais pesado. Victoria Mel. Ela tinha visto sua foto nos jornais, embora eles sempre fossem cuidadosos com o que publicavam. Os artigos usavam palavras como suposto, rumores e os interesses comerciais. Mas todos em Roma sabiam quem ele realmente era. Sofia se aproximou da mesa com o tipo de neutralidade cuidadosa que aperfeiçoara ao longo de 3 anos, servindo pessoas que tratavam garçonetes como móveis. Ela colocou as xícaras pequenas com precisão treinada, trabalhando de fora para dentro, mantendo os olhos baixos e os movimentos eficientes. Senhores, murmurou ela, já se preparando para se retirar. Ela estava se afastando quando seu quadril bateu na borda da mesa de mármore. Não foi muito, apenas um leve toque, mas foi o suficiente. A bandeja inclinou-se e uma única xícara de café expresso deslizou em direção à borda, em um movimento que parecia câmera lenta. Ela se lançou para pegá-la, mas o líquido escuro já havia transbordado. 3 gotas de café expresso caíram na superfície de mármore branco. Mais 2 respingaram na manga da camisa de Victoria Mella. Algodão branco impecável, provavelmente italiano, definitivamente caro. O café não ficou em silêncio. Isso só acontecia nos filmes. Mas Sofia sentiu o silêncio mesmo assim. Uma bolha de silêncio envolvendo a mesa 7, isolando aquele momento do barulho do resto do mundo. Sinto muito, ela disse imediatamente, pegando sua toalha. Deixe-me não fazer isso. A palavra foi baixa, quase gentil. Victorial não moveu o braço, não olhou para a mancha, não a reconheceu de forma alguma. Seus olhos escuros e perspicazes fixaram-se no rosto dela. Qual é o seu nome? Sofia Bellini. Senhor, sinto muito, eu pagarei pela limpeza. Marco. Ele não estava falando alto, mas de alguma forma o gerente apareceu em segundos, com o rosto já pálido. Esta é descuidada. Senhor Melo, peço desculpas profusamente. Marco começou. Não quero suas desculpas. A voz de Victoria permaneceu conversacional, quase agradável. Quero que ela saia agora, não no final do turno. Agora? A garganta de Sofia apertou. Senhor, por favor, eu preciso deste emprego. Você precisava dele. Ele finalmente olhou para a sua manga, depois voltou a olhar para ela, e algo na sua expressão fez o sangue dela gelar. Não era raiva que ela poderia compreender. Era outra coisa, indiferença.
Ela era um problema resolvido, uma pequena irritação removida, tão simples como apagar uma mancha do vidro. Já não precisa. A mão de Marco já estava no ombro dela, puxando-a para trás. Pegue nas suas coisas. Você tem 5 minutos. Ela queria discutir, implorar, explicar sobre a dívida da faculdade de medicina, o aluguel e a mãe idosa em Nápoles que precisava de dinheiro para seus remédios. Mas as palavras morreram em sua garganta porque ela percebeu que não adiantaria. Nada do que ela dissesse importaria para o homem que acabara de destruir sua vida sem levantar a voz ou mudar a expressão. 10 minutos depois, Sofia estava na praça ensolarada com sua bolsa e uma pequena sacola com itens pessoais, observando os turistas tirarem selfies sorridentes enquanto seu mundo inteiro desmoronava ao seu redor. Ela tinha 43 em sua conta bancária e o aluguel a pagar em 6 dias. Ela não sabia que em menos de 4 horas veria Victoria Mel novamente, e dessa vez seria ele quem imploraria por sua ajuda. Sofia encontrou o trabalho de entregadora em um quadro de avisos do lado de fora de um supermercado em Trusté, escrito em um cartão manchado de gordura com uma caligrafia apressada. Precisa motorista, uma entrega, pagamento em dinheiro, R$50. Havia um número de telefone e nada mais. Ela ligou da esquina e uma mulher atendeu na primeira chamada. Você tem carro? Uma scooter, disse Sofia, vendo sua última chance evaporar. Tudo bem, o endereço é Via de Conde 147. Pegue às 4, entregue até às 6, não se atrase. A linha caiu antes que Sofia pudesse fazer perguntas como para onde ela estava entregando, o que estava entregando, ou se isso era legal. Mas 50 euros eram 50 euros, e mendigos não podiam se dar ao luxo de ser cautelosos. O pacote era maior do que ela esperava, uma caixa térmica de catering que mal cabia no espaço de carga traseiro da scooter. Cheirava a carne assada e ervas, comida cara para pessoas ricas. O endereço de entrega estava escrito em um post-it amarelo. Vila Mel Via Apia Antica, KM7. As mãos de Sofia congelaram no guidão quando ela leu o nome. Claro, era a vila dele. Claro, o universo tinha esse senso de humor particular. Ela pensou em abandonar o trabalho naquele momento, deixar a caixa na calçada e desaparecer nas ruas movimentadas de Roma. Mas 43 euros não pagavam o aluguel, e seu orgulho já havia sido pisoteado uma vez naquele dia. O que era mais uma humilhação? A viagem durou 40 minutos por uma zona rural cada vez mais esparsa. A antiga Via Aion se estendia diante dela. Aquela lendária estrada romana agora era ladeada por pinheiros mansos e vilas espalhadas que falavam de dinheiro antigo e poder ainda mais antigo. A Vila Mela ficava atrás de altos muros de pedra coroados por câmeras de segurança que acompanhavam sua aproximação como olhos predatórios. Ela apertou o botão do interfone com um dedo trêmulo. Entrega, disse ela para o silêncio. O portão se abriu silenciosamente, revelando uma longa entrada de cascalho ladeada por ciprestes. A vila em si era bela daquela maneira casual que só séculos de riqueza herdada poderiam alcançar, com pedras cor-de-mel, telhas de terracota e rosas trepadeiras que pareciam artisticamente selvagens, mas provavelmente eram mantidas por uma equipe de jardineiros. Sofia estacionou perto da entrada de serviço e levantou a caixa de catering com os braços já doloridos. Um homem de terno escuro saiu por uma porta lateral, examinou a caixa sem olhar para o rosto dela e desapareceu de volta para dentro. Ela estava se virando para sair, já mentalmente gastando os 50 euros nas contas mais urgentes, quando ouviu um som como nenhum outro que ela já tivesse ouvido antes. Um engasgo abafado e úmido que arrepiou todos os pelos da nuca dela. Ela se virou. 2 pastores alemães surgiram de trás da casa principal, movendo-se com uma graça sincronizada que denotava um treinamento extensivo. Eram animais magníficos, cheios de músculos e inteligência, com pelagem brilhando ao sol do fim da tarde. Mas algo estava errado. Terrivelmente, catastroficamente errado. O maior deles, Bruno, como ela descobriria mais tarde, tropeçou no meio do caminho, suas pernas dobraram e ele caiu com força no pavimento de pedra, seu corpo em convulsão. O segundo cão, Rex, deu mais 3 passos antes que suas pernas também cedessem. Espuma branca borbulhava de suas bocas, seus corpos se contorciam e se retorciam, e seus olhos, aqueles olhos inteligentes e alertas, estavam arregalados com pânico animal. Ei! Sofia largou o capacete e correu em direção a eles, esquecendo o cansaço. Alguém ajude os cães. A porta lateral se abriu com violência. 3 homens de terno saíram, com as mãos já buscando as armas em seus cinturões.
Atrás deles vinha o próprio Victoria Mel, ainda com sua camisa branca, uma camisa diferente. Sofia notou absurdamente que seu rosto estava transformado por algo que ela não tinha visto no café. Medo. Medo cru, indisfarçável. Bruno. Ele estava correndo agora. Este homem que provavelmente nunca corria, ajoelhando-se ao lado do cão maior, sem se importar com suas roupas caras. Rex, não, não, não. O corpo de Bruno convulsionou novamente, suas patas arranhando a pedra. Espuma rosa tingida escorria de sua boca, e sua respiração vinha em suspiros desesperados e ofegantes. Não fique aí parado. A voz de Mela estalou como um chicote. Todo aquele controle cuidadoso se despedaçou. Ligue para Richie. Ligue agora. Um dos executivos já estava ao telefone, mas Sofia podia ver pela sua expressão que algo estava errado. Chefe, ele não está atendendo. Vai direto para a caixa postal. Então ligue para outra pessoa. Ligue para todos os veterinários de Roma. Sofia ficou paralisada à beira da cena, observando o homem mais temido da cidade segurar um cão moribundo nos braços, enquanto seu império de assassinos ficava impotente. E então ela sentiu o cheiro. Amêndoas amargas, fraco, mas inconfundível, cortando o perfume das rosas do jardim e o calor do verão. Sua formação veterinária, adormecida por 3 anos, voltou à vida. É cianeto, ela se ouviu dizer. Eles foram envenenados. As palavras mal saíram da boca de Sofia quando 3 armas foram apontadas para o seu peito. Os cliques metálicos das travas sendo desativadas pontuavam o ar como sentenças de morte sendo digitadas. A comida! Rosnou um dos guardas, com a arma firme de uma forma que sugeria que ele já havia apontado para pessoas antes. Ela trouxe a comida envenenada. Eu não. A voz de Sofia saiu estrangulada. Ela podia ver sua própria morte nos olhos deles. Podia sentir o quão perto estava de se tornar mais um corpo desaparecido no interior da Itália. Espere. A mão de Victorial se ergueu, com a palma para fora, como um maestro congelando uma orquestra no meio de uma nota. Seu outro braço ainda segurava o corpo convulsivo de Bruno. Os cães ainda não comeram. Eles nunca comem antes das 7. Não é a comida. Então como ela sabe que é veneno? Outro guarda se aproximou. O cano de sua arma era um buraco negro na visão periférica de Sofia. Chefe, ela é a única estranha aqui, porque eu posso sentir o cheiro. O medo de Sofia se cristalizou em algo mais agudo, algo que rompeu a paralisia. 3 anos de trabalho como garçonete desapareceram e ela estava de volta ao laboratório da faculdade de veterinária, quando ainda tinha um futuro. Amêndoas amargas. Isso é cianeto. Cianeto de hidrogênio. Eles estão morrendo agora, e se você atirar em mim, eles estarão mortos em 5 minutos. O corpo de Bruno arqueou para trás, sua coluna curvando-se em uma convulsão que deixou o rosto de Vittorio pálido. A respiração de Rex havia se tornado um chiado horrível. Espuma rosa agora escorria de ambas as narinas. Ela poderia estar mentindo, disse o primeiro guarda, mas sua certeza havia vacilado. Olhe para eles. Sofia deu um passo à frente e todos os canos das armas acompanharam o movimento. Ela não se importava mais. Não podia ver animais morrerem, nem mesmo para se preservar, nem mesmo com 3 armas apontadas para seu coração. Olhe para a espuma, as convulsões, o início rápido. Este é um envenenamento clássico por cianeto. Os minutos são importantes, os segundos são importantes. Os olhos escuros de Vittorio fixaram-se nos dela, e ela viu-o a calcular por trás do medo, a pesar a vida dela contra a vida dos cães dele, a medir a verdade contra o engano, a calcular probabilidades que ela não conseguia sequer imaginar. O que você precisa? Sua voz estava firme novamente, aquele controle de ferro se reafirmando. Peróxido de hidrogênio, solução a 3%, e carvão ativado, se você tiver. Não temos suprimentos veterinários, interrompeu um dos guardas. Então pegue no seu armário de remédios, kit de primeiros socorros, banheiro, em qualquer lugar. Peróxido de hidrogênio para limpar feridas. Mexa-se. A ordem saiu com uma autoridade que Sofia não sabia que possuía, forte o suficiente para fazer o homem recuar. Vá, disse Victoria baixinho, e o guarda correu. Sofia se ajoelhou ao lado de Rex, o pavimento de pedra quente mesmo através de suas calças de trabalho. Os olhos do cão estavam revirados, mostrando o branco. Sua língua pendia da boca, tingida de roxo. Ela colocou as mãos em seu peito, sentindo o coração acelerado sob o pelo e os músculos. Precisamos induzir o vômito, eliminar o que restou em seus sistemas. Então o carvão ativado se ligará às toxinas restantes no intestino. Seus dedos se moviam no piloto automático, verificando as gengivas de Rex, pálidas, quase brancas, seu pulso fraco e irregular.
Há quanto tempo isso começou? 5 minutos, talvez menos. A voz de Victorial falhou novamente. Eles estavam bem. Estavam correndo, brincando, e então, o que beberam, comeram, tocaram? Nada. Eles passaram a tarde toda no jardim. Eles têm tigelas de água perto do... Ele parou e algo mudou em sua expressão. Algo frio e letal. As tigelas de água. O guarda voltou correndo, carregando um frasco marrom de peróxido de hidrogênio e um kit de primeiros socorros branco. Sofia pegou os dois, suas mãos se movendo com o tipo de precisão que 3 anos não conseguiram apagar. Segure a cabeça de Rex. Incline para trás. Ela gritou a ordem para o guarda mais próximo, que olhou para Vitorial em busca de permissão. Agora não temos tempo para sua cadeia de comando. O homem se moveu, surpreendentemente gentil, para alguém que estava pronto para atirar nela 30 segundos atrás. Sofia mediu o peróxido a olho. Muito pouco e não funcionaria. Muito e ela causaria mais danos. Isso vai ser desagradável, disse ela mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa. Ela abriu a mandíbula de Rex e despejou o líquido em sua garganta. O efeito foi quase imediato. O corpo de Rex convulsionou e ele vomitou violentamente, expelindo tudo o que restava em seu estômago pelo antigo pavimento de pedra. O cheiro era horrível, mas Sofia nunca tinha ficado tão grata por nada em sua vida. De novo, disse ela, preparando outra dose. E alguém precisa fazer o mesmo com Bruno. Victoria, você pode fazer isso? O amanhecer de Roma, o homem que destruiu sua vida 4 horas atrás, olhou para ela com algo que poderia ser respeito. Me diga como, disse ele. O sol já havia se movido quando Sofia se sentiu confiante o suficiente para se sentar sobre os calcanhares. Seus joelhos gritavam em protesto. 2 pontos quentes de agonia onde o osso encontrava a pedra implacável. O suor encharcou sua camisa polo preta, criando manchas escuras que se espalhavam pelas costas e sob os braços. Suas mãos, mais firmes do que haviam sido em anos, finalmente começaram a tremer. Bruno estava deitado de lado. Sua respiração não era mais o chiado desesperado que rasgava seu coração. Era superficial. Sim, e suas gengivas ainda estavam muito pálidas, mas ele estava respirando. Respiração real. Rex havia parado de convulsionar há 10 minutos e agora estava deitado com a cabeça no colo dela, os olhos entreabertos e acompanhando seus movimentos com uma consciência que não existia antes. Água, disse Sofia com sua voz. Ela vinha dando ordens há mais de 1 hora e sua garganta parecia lixa. Água limpa, em temperatura ambiente e preciso de cobertores. O choque ainda pode matá-los, mesmo que o veneno não o faça. Um guarda apareceu com garrafas de San Pelgro e o que pareciam ser mantas de cachemir de dentro da vila. Sofia teria rido do absurdo. Envolver cães moribundos em tecido que provavelmente custava mais do que seu depósito de segurança. Mas ela estava exausta demais para rir. Victoria Mel não havia se movido de sua posição a 1 metro de distância. Ele ficou lá o tempo todo, ajoelhado nas mesmas pedras que deviam estar castigando seus joelhos tanto quanto castigavam os dela. Sua camisa branca estava arruinada, manchada de vômito e sangue, e o caos geral da medicina veterinária de emergência. Suas mãos, que ela imaginava terem assinado sentenças de morte e quebrado ossos, pairavam inutilmente ao lado do corpo. Ela havia esquecido que ele era um monstro. Essa era a parte perigosa. Na última hora, ele havia sido apenas um homem vendo sua família morrer, seguindo suas instruções com o tipo de obediência desesperada que demonstrava total impotência. Ele segurou a cabeça de Bruno quando ela precisou. Ele correu para buscar mais suprimentos sem questionar. Ele até ajudou a limpar o pior do vômito. Seus sapatos caros ficaram arruinados sem conserto. Eles vão sobreviver? Sua voz mal passava de um sussurro, como se falar alto demais pudesse destruir qualquer progresso frágil que tivessem feito. Sofia passou a mão pelo flanco de Rex, sentindo o movimento de sua caixa torácica. Sua frequência cardíaca havia se estabilizado. Não está normal, ainda não, mas não é mais o pânico acelerado que sinalizava uma parada cardíaca iminente. Acho que sim, disse ela com cautela. O peróxido de hidrogênio eliminou a maior parte do veneno antes que ele pudesse ser totalmente absorvido. O carvão ativado, ela apontou para a bagunça ao redor deles. A evidência da pasta que ela forçou a descer pela garganta dos 2 cães deveria se ligar ao que restava em seus sistemas. Mas eles precisavam de cuidados veterinários de verdade. Fluidos intravenosos, oxigenoterapia, monitoramento. Dory ainda não estava respondendo. O guarda que fez a declaração parecia desconfortável, como se dar más notícias a Victoria Mel
fosse uma boa maneira de acabar se tornando uma má notícia. Nenhum de seus associados está respondendo também. Sofia viu o maxilar de Victorial se contrair, viu o cálculo acontecendo por trás daqueles olhos escuros, seu veterinário pessoal repentinamente indisponível, os cães envenenados, as peças se encaixando em um quadro que tornava o ar pesado com violência não expressa. Então ela fica, disse Victorial simplesmente, até ficar estável, até eu saber que eles vão sobreviver. Não era um pedido. Sofia abriu a boca para protestar. Ela tinha aluguel para pagar, uma vida para salvar, e ficar na vila de um mafioso era aproximadamente a pior ideia que ela poderia imaginar. Mas Rex escolheu aquele momento para levantar a cabeça e olhar para ela. Seus olhos escuros, agora mais claros, continham algo que poderia ser gratidão ou simples confusão animal. De qualquer forma, isso fez seu peito apertar. Eles não devem ser movidos ainda, ela se ouviu dizer. Pelo menos por algumas horas. Precisamos monitorar complicações secundárias, convulsões, dificuldade respiratória, arritmia cardíaca. Depois, você vai monitorá-los aqui. Victorial levantou-se lentamente, seus joelhos estalando audivelmente. Ele olhou para ela e, pela primeira vez desde o café, realmente a viu. Não através dela, não além dela, mas para ela. Você salvou a vida deles. Eu estudei medicina veterinária, disse Sofia, as palavras saindo defensivas. Antes de eu ter que abandonar a faculdade, antes de me tornar garçonete, você podia ser demitida por derramar café. Ela se arrependeu imediatamente. Você não falava com homens como Victoria Mel dessa maneira. Você não os lembrava do poder que eles tinham sobre você. Não chamava atenção para sua própria vulnerabilidade. Mas ele apenas acenou com a cabeça, algo indecifrável cruzando seu rosto. Marco, ele chamou, e um dos guardas deu um passo à frente. Não o gerente do café, outro Marco. Este aqui é forte como uma parede de concreto. Traga cobertores, água e comida para a senhorita Bellini. Ela vai trabalhar a noite toda. O sol estava se pondo, pintando o céu da Toscana com tons de laranja e rosa que pertenciam a pinturas, não a momentos como este. Sofia se acomodou mais confortavelmente nas pedras, uma mão em Bruno, a outra em Rex. Ela tinha vindo aqui para entregar comida e receber 50 euros. Em vez disso, ela se envolveu em algo muito mais perigoso do que poderia imaginar. O amanhecer chegou lentamente à Vila Mela, rastejando pelas colinas da Toscana, como algo relutante em testemunhar o que acontecia em lugares como este. Sofia acordou em uma cama tão macia que parecia flutuar, momentaneamente desorientada pelo afresco no teto e pelas cortinas de seda que provavelmente custavam mais do que todo o seu prédio. A suíte de hóspedes era obscenamente luxuosa. Banheiro de mármore, closet, varanda com vista para jardins que se estendiam até o horizonte ladeado por ciprestes. Alguém havia deixado roupas para ela, simples, mas caras, exatamente do seu tamanho, o que era de alguma forma mais inquietante do que se fossem do tamanho errado. Isso significava que o pessoal de Victoria era eficiente. Significava que eles prestavam atenção. Ela tentou sair 2 vezes durante a noite. A primeira vez por volta da meia-noite, depois que Bruno e Rex caíram no que parecia ser um sono genuíno, em vez de uma inconsciência induzida por veneno. Marco, a versão de parede de concreto, estava posicionado do lado de fora da entrada principal da vila. O amanhecer diz que você deve ficar até de manhã, disse ele sem maldade. Os cães precisam ser vigiados. Na segunda vez, às 3 horas da manhã, ela chegou até a garagem antes que outro guarda aparecesse das sombras, materializando-se como algo invocado. A suíte de hóspedes é mais confortável. Senorina, o amanhecer insiste. O amanhecer insiste. Essa frase parece ser a resposta para todas as perguntas, a solução para todos os problemas, o fim de todas as conversas. Agora, enquanto a luz da manhã se filtrava pelas cortinas de seda, Sofia encontrou as chaves da sua scooter na mesa de cabeceira, colocadas lá enquanto ela dormia. O que significava que alguém tinha estado no seu quarto, o que significava que as fechaduras não significavam nada ali. Ao lado das chaves havia um bilhete com uma caligrafia precisa. Os cães estão perguntando por você. Assim, ela vestiu as roupas emprestadas, calças de algodão cinza macio e uma blusa branca simples que lhe caía perfeitamente, e seguiu o som das vozes até um terraço com vista para o jardim. Bruno e Rex estavam deitados em camas almofadadas para cães, que pareciam mais confortáveis do que a maioria dos móveis humanos, ambos alertas e observando sua aproximação com um reconhecimento que fez sua garganta apertar. Eles comeram esta manhã,
disse Victorial sem se virar. Ele estava parado na grade do terraço, olhando para o seu domínio. Ele também havia trocado de roupa. Calças escuras, camisa branca, sem gravata, mas as olheiras sugeriam que ele havia dormido tão pouco quanto ela. Bebeu água, sem vômitos, sem desconforto. Sofia ajoelhou-se ao lado de Bruno, passando as mãos sobre ele com eficiência experiente. Batimento cardíaco bom, gengivas rosadas, olhos claros. Rex enfiou o nariz na palma da mão dela, e ela sentiu uma onda indesejada de afeto por esses animais que quase morreram na sua frente. Eles precisam ver um veterinário de verdade, disse ela, levantando-se. Exames de sangue, testes de função hepática, monitoramento renal. O envenenamento por cianeto pode causar danos orgânicos retardados. O corpo de Dorothy foi encontrado esta manhã. A voz de Victorial era coloquial, como se estivesse discutindo o tempo. Em sua clínica, um único tiro na cabeça. Seus registros telefônicos mostram 3 chamadas perdidas desta vila ontem. Tudo durante o tempo em que Bruno e Rex estavam morrendo. A mão de Sofia congelou na cabeça de Rex. O cão se inclinou em direção ao seu toque, alheio ao fato de que seu veterinário habitual havia sido assassinado. As tigelas de água, continuou Victorial, ainda sem olhar para ela. Nós as testamos durante a noite. Cianeto de sódio dissolvido na água, o suficiente para matar os 2 cães em poucos minutos. Ele finalmente se virou e seus olhos revelavam algo frio e preciso. As tigelas são enchidas todos os dias às 15 horas pelo meu chefe de segurança. Um homem que trabalha para mim há 12 anos, um homem em quem eu confiaria minha vida. Onde ele está agora? Perguntou Sofia, embora não tivesse certeza se queria saber a resposta, sendo questionada. O eufemismo pairou no ar entre eles, pesado com implicações. Mas não acho que ele seja o arquiteto. Ele é muito simples, muito direto. Isso exigiu planejamento, timing, acesso a informações sobre minhas rotinas, minha agenda, meus... Ele gesticulou para os cães, minhas fraquezas. Sofia deu um passo para trás, subitamente consciente de como estava sozinha, de como esta vila ficava isolada no campo, de como se tinha envolvido completamente em algo que nada tinha a ver com ela. Devo ir, disse ela. Os cães estão estáveis e estou claramente no meio de algo que não compreendo. Você não pode ir embora. Victorial disse isso gentilmente, quase como se estivesse se desculpando, o que de alguma forma tornou a situação pior do que se ele estivesse ameaçando. Você é a única pessoa que sabe o que aconteceu aqui, além das pessoas que planejaram isso. Você é uma testemunha, e testemunhas de tentativa de homicídio no meu mundo. Ele parou de falar, deixando que a imaginação dela preenchesse as lacunas. Você está me ameaçando? A voz dela soou mais firme do que ela se sentia. Estou protegendo você. Ele se aproximou e ela se forçou a não recuar. Quem fez isso matou meu veterinário para garantir que os cães morressem. O que você acha que eles farão quando descobrirem que uma garçonete os salvou? Em vez disso, a boca de Sofia ficou seca. Ela não tinha pensado nisso. Não tinha considerado que salvar Bruno e Rex poderia ter colocado um alvo nas suas costas. Por quanto tempo? Você ficará aqui até eu descobrir quem fez isso. A expressão de Victoria suavizou-se ligeiramente. Você ficará confortável, segura. Os cães claramente gostam de você. E eles são excelentes juízes de caráter. Um desses cães pertencia a um mafioso. O outro quase foi morto em uma tentativa de assassinato. Sofia não tinha certeza se seu julgamento era confiável. Mas quando Rex empurrou a cabeça sob sua mão novamente e a cauda de Bruno bateu fracamente contra a almofada, ela percebeu que realmente não tinha escolha. Ela nunca teve. 3 dias se passaram na gaiola dourada da Vila Mela. E Sofia desenvolveu uma rotina que parecia surreal em sua domesticidade. Acordar ao amanhecer, verificar os sinais vitais dos cães, tomar café da manhã no terraço enquanto Bruno e Rex cochilavam ao sol da manhã. Passeios à tarde pelos jardins, patrulhados por homens armados. Jantar sozinha em sua suíte, servido em bandejas de prata por funcionários que não olhavam nos olhos dela. Victorial aparecia esporadicamente, sempre perguntando sobre os cães, nunca ficando por muito tempo. Ele se movia pela vila como um fantasma, presente, mas intocável, seguido por sua sombra, Marco Tesaro, seu braço direito e conselheiro. Não o guarda do terraço, mas o outro Marco, aquele que usava ternos caros e se comportava com a autoridade silenciosa de alguém que falava com a voz do amanhecer. Sofia havia aprendido a reconhecer a hierarquia. Os guardas nos portões eram soldados. Os homens que lhe traziam comida eram funcionários, mas Marco Tesaro era algo completamente diferente. O amigo mais antigo de Victorial,
seu conselheiro mais confiável, o homem que estava ao seu lado desde que eram adolescentes em Trust. Além disso, os funcionários da cozinha cochichavam quando achavam que ela não podia ouvir. Na quarta manhã, Sofia estava verificando a coleira de Rex. Ele a coçava obsessivamente, e ela se preocupava com a irritação causada pelo envenenamento quando sentiu o cheiro. Era sutil, caro e totalmente fora do lugar. Não era o cheiro de cachorro ou couro, nem das ervas do jardim que impregnavam tudo na vila. Era colônia, sofisticada e rara, com notas de bergamota e algo mais escuro, mais intenso. Ela já tinha sentido esse cheiro recentemente, mas não conseguia lembrar onde. Rex choramingou enquanto ela examinava a coleira mais de perto. Lá, no couro interno, quase invisível, uma pequena mancha escura e oleosa. Ela aproximou a coleira do nariz e o cheiro se intensificou. A memória se encaixou com a força de um tapa. Na tarde de ontem, Marco Tesaro parou no terraço para informá-la que Victoria jantaria na cidade e só voltaria tarde. Ele ficou perto, mais perto do que o necessário, e quando se abaixou para coçar Bruno atrás das orelhas, ela sentiu o mesmo perfume, distinto, inconfundível. Suas mãos começaram a tremer. Ela as forçou a ficar inquietas. Fazia um sentido horrível. O chefe de segurança que encheu as tigelas de água era óbvio demais, conveniente demais, um bode expiatório. Mas alguém teve que dar a ordem, fornecer o veneno e garantir que o veterinário não pudesse responder. Isso exigia acesso, autoridade e confiança. Marco Tesaro tinha os três. A mente de Sofia correu pelas implicações. Se Marco tivesse envenenado os cães, não era por causa dos cães. Era por causa de Victorial. Um teste, talvez, ou uma distração. Ou talvez os cães estivessem simplesmente no caminho de algo maior. Alguma jogada pelo poder que ela não conseguia entender. E ela estava sozinha em uma vila cheia de pessoas leais a Marco, sem como provar o que suspeitava. Não tinha como entrar em contato com Victoria sem passar pelo próprio homem que tentara cometer assassinato. Você está pálida. Sofia quase pulou da pele. Marco Tesaro estava na porta do terraço, iluminado pelo sol da tarde. Ele usava outro terno impecável, cinza carvão desta vez, e seu sorriso era agradável, profissional, completamente inofensivo. Apenas cansada, ela conseguiu dizer, com a mão ainda na coleira de Rex. Os cães estão bem, no entanto, sem complicações. Victoria ficará satisfeita. Marco entrou no terraço com a confiança tranquila de alguém que se sente em casa em qualquer lugar. Ele fala muito bem de você. Diz, você salvou a família dele. A palavra família parecia carregada de um significado extra. No mundo de Victoria, família significava algo específico, algo que transcendia o laço sanguíneo. Eu apenas fiz o que qualquer pessoa com formação veterinária faria. Sofia levantou-se, colocando-se entre Marco e os cães. Rex rosnou baixinho, um som que ela nunca tinha ouvido dele antes. Os olhos de Marco voltaram-se para o cão, depois voltaram para ela. Rex normalmente não gosta de estranhos. Você deve ter um dom. Os animais sentem as coisas, disse Sofia cuidadosamente. Medo, afeto. Ela fez uma pausa, observando o rosto dele. Perigo. Algo mudou na expressão de Marco, rápido demais para ser percebido, mas estava lá. Seu sorriso não mudou, mas seus olhos sim. O cálculo substituiu o calor, como uma máscara se encaixando no lugar. De fato, eles sentem. Ele se moveu para a grade do terraço, de costas para ela, olhando para os jardins. É uma pena o que aconteceu com Duttrich. Ele era muito habilidoso. Tem sido difícil encontrar um substituto com a discrição necessária. Tenho certeza que sim, disse Sofia, com o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele poderia ouvi-lo. Vittorio está em Roma hoje, reunido com associados. Ele não voltará antes da meia-noite. Marco se virou, e o sol da tarde incidiu sobre seu rosto em um ângulo que o fez parecer mais velho, mais severo. Você está aqui sozinha, só você, os cães e os funcionários. Não era uma ameaça. Não explicitamente, mas Sofia sentiu o peso disso de qualquer maneira. A colocação cuidadosa de informações que também era um aviso. Os cães e eu ficaremos bem, disse ela. Marco sorriu novamente, e desta vez não havia nada de agradável nisso. Tenho certeza que sim, senhorita. Afinal, nada de ruim acontece na Vila Morel. Ele saiu e sua colônia permaneceu no ar como uma evidência. Sofia esperou até que seus passos desaparecerem. Então, pegou seu telefone com as mãos trêmulas. Sem sinal. A localização da vila, tão belamente remota, de repente parecia uma armadilha. Ela olhou para Bruno e Rex, ambos observando-a com inteligência alerta. Precisamos sobreviver até meia-noite. Ela sussurrou para eles. Acha que podem ajudar com isso?
A cauda de Bruno bateu uma vez contra a pedra. Isso teria que ser suficiente. A vila tinha um telefone fixo no escritório de Victorial. Sofia o tinha visto 3 dias antes, quando se perdeu tentando encontrar a cozinha. Um pesado telefone preto sobre uma mesa de mogno, do tipo que sugeria conversas sérias e chamadas impossíveis de rastrear. Se ela conseguisse alcançá-lo, se conseguisse ligar diretamente para Victorial, se conseguisse avisá-lo antes que Marco fizesse sua próxima jogada. O escritório ficava no 2º andar, na ala leste. Ela memorizou o layout durante seu cativeiro, catalogando saídas e passagens da mesma forma que seu cérebro ainda catalogava sintomas e tratamentos. Bruno e Rex a seguiram pelos corredores da vila, suas unhas clicando no piso de mármore, sua presença sendo tanto um conforto quanto um risco. Ela estava na metade da escada quando ouviu vozes abaixo. A voz inconfundível de Marco dando ordens em italiano rápido. Algo sobre o perímetro, sobre garantir que ninguém saísse, sobre o jantar. As palavras subiram como sinais de fumaça, anunciando sua ruína. Sofia mudou de direção, indo em direção aos fundos da vila. Havia uma saída de serviço perto dos antigos estábulos, menos monitorada, menos óbvia. Ela poderia chegar à estrada, chamar um carro, encontrar um telefone em algum lugar no campo. O estábulo cheirava a feno velho e couro, embora nenhum cavalo vivesse ali há anos. Tinha sido convertido em depósito, com equipamentos de jardim, móveis cobertos por lençóis brancos e caixas empilhadas contra as paredes de pedra. A luz do sol empoeirada se filtrava pelas janelas altas, criando colunas de luz dourada que teriam sido lindas em outras circunstâncias. Ela estava alcançando a porta externa quando ela se abriu do lado de fora. Marco Tazzaro entrou e, atrás dele, 2 guardas fecharam a porta com uma determinação que fez o estômago de Sofia revirar. Vai a algum lugar, senhorita Bellini. Ele abandonou a pretensão de cortesia. Sua voz era monótona, profissional, o tom de alguém verificando itens em uma lista. Ande, disse Sofia, a mentira transparente até para seus próprios ouvidos. Os cães precisam se exercitar. Os cães. Marco olhou para Bruno e Rex, que se posicionaram entre ele e Sofia, com os pelos eriçados. Animais notáveis, leais além da razão. É por isso que eles tinham que ir primeiro. Você entende? Victoria nunca comeria ou beberia nada que não testasse primeiro. Sua paranoia é lendária, e esses cães são seus provadores. As costas de Sofia bateram em uma pilha de caixas. Não sei do que você está falando. Por favor, não insulte nenhum de nós. Marco avançou para o interior do estábulo e os guardas flanquearam a porta, bloqueando qualquer fuga. Você descobriu. Vi isso no seu rosto no terraço. A colônia foi um descuido da minha parte. Admito, mas não esperava que os cães sobrevivessem. Certamente não esperava que uma estudante de veterinária reprovada os salvasse. Victoria vai saber, disse Sofia, tentando manter a voz firme. Quando eu desaparecer, quando algo acontecer comigo, você terá fugido. Uma garota assustada, oprimida pelo mundo em que se meteu. Acontece. A mão de Marco desapareceu dentro do paletó, e Sofia ficou tensa, esperando uma arma. Em vez disso, ele tirou um pequeno frasco com um líquido transparente. O mesmo composto que quase matou Bruno e Rex. De ação rápida, doloroso, mas rápido. Eu ia usá-lo em Victorial no jantar desta noite. Uma única gota em seu vinho. Os cães teriam testado primeiro e morrido, é claro. Mas isso era aceitável. Eles sempre eram danos colaterais. Por quê? A pergunta saiu como um sussurro. Por quê? A risada de Marco era genuinamente divertida. Porque Victoria Mel é fraca, sentimental. Ele desperdiça recursos com lealdade e honra como se ainda vivêssemos no século passado. As famílias em Nápoles, na Sicília, elas estão prontas para uma nova liderança, uma liderança moderna, e prometeram-me o seu apoio assim que a velha guarda desaparecer. Bruno rosnou, um som que começou no fundo do seu peito e se transformou em algo primitivo. Rex juntou-se a ele. Ambos os cães estavam prontos para atacar. Os cães não o salvarão, disse Marco, acenando para um dos guardas. Marco, traga-o. O guarda desapareceu por uma porta lateral que Sofia não tinha notado. Quando ele voltou, estava lutando para controlar um cão enorme, uma espécie de mistura de pitbull, todo músculos e cicatrizes mal curadas. Os olhos do animal estavam selvagens, desesperados, e quando viu Sofia e os pastores, começou a se lançar contra a corrente com força suficiente para arrastar o guarda para frente. Cão de briga, explicou Marco casualmente. Resgatado de uma arena em Nápoles,
nunca socializado adequadamente, nunca treinado, profundamente traumatizado, tende a atacar qualquer coisa que se mova. Nós o mantemos aqui, tentando decidir o que fazer com ele. O sangue de Sofia gelou. Você não pode. Eu posso. Eu vou. Marco se moveu em direção à porta, seguido pelos guardas. Sua morte será trágica. Você está tentando ajudar outro animal maltratado e ele se voltou contra você. Victoria vai se culpar por mantê-la aqui. Isso vai quebrar algo nele, torná-lo vulnerável. E então ele fez um gesto casual, como se envenenar alguém não fosse mais significativo do que escolher um vinho. O guarda soltou a corrente do cão de briga e correu para a porta. O animal ficou parado por um momento, confuso. Depois se concentrou nos seres vivos mais próximos, Bruno, Rex e Sofia. Sinto muito, disse Marco, e ele realmente parecia sincero. Você deveria ter continuado sendo garçonete. A porta se fechou com um estrondo. Uma fechadura clicou no lugar e o cão traumatizado atacou. O confronto aconteceu 3 dias depois, na sala de jantar principal da vila, onde Victoria conduzia os negócios que não podiam ser discutidos em nenhum lugar onde as autoridades pudessem ouvir. Sofia estava perto da janela, Bruno e Rex flanqueando-a como séculos, enquanto 20 dos homens mais confiáveis de Vitorial enchiam a sala. O ar estava pesado com a tensão e o perfume caro, com o peso da violência à espera de ser libertada. Ela contou tudo a Vitorial na noite em que ele a encontrou nos estábulos, ensanguentada, mas viva, acariciando a cabeça do cão de combate traumatizado, enquanto Bruno e Rex montavam guarda. Ela esperava que ele não acreditasse nela, que rejeitasse as suas acusações contra o seu amigo mais antigo. Em vez disso, ele ouviu com a mesma quietude terrível que mostrara quando os cães estavam morrendo, absorvendo informações como um computador processando dados. Então ele fez ligações silenciosas para pessoas que sabiam das coisas, que podiam rastrear compras de veneno, registros telefônicos e transferências de dinheiro para Nápoles. Levou 48 horas para construir o caso, reunir as provas e confirmar o que o faro de Sofia detectara em uma coleira de cachorro. Marco Tazzaro estava agora no centro da sala, ainda sem entender que já estava morto. Ele parecia relaxado, confiante, um homem que já havia estado nessa posição milhares de vezes antes, como a voz e o executor de Victorial. Senhores, disse Vittorio baixinho, e a sala ficou em silêncio. Estamos aqui porque houve uma traição. Alguém nesta família tentou me matar. Um murmúrio percorreu os homens reunidos. Mãos se moveram em direção às armas. Olhos se moviam rapidamente, procurando pela ameaça. Alguém em quem eu confiava, continuou Victorial, sem elevar a voz. Alguém que tinha acesso a tudo. Minha agenda, minhas rotinas, minhas fraquezas. Seus olhos finalmente se fixaram em Marco, e Sofia viu o rosto de seu antigo empregador perder a cor. Alguém que achava que a lealdade era negociável. Victorial, Marco começou, mas Victorial levantou uma mão. Os cães foram envenenados há 4 dias, com cianeto de sódio em suas tigelas de água. Meu veterinário foi assassinado para garantir que eles morressem sem tratamento. Ele pegou uma pasta e a jogou sobre a mesa de jantar. Transferências bancárias de uma conta em Nápoles para o chefe de segurança. Registros telefônicos mostrando coordenação com a família Calibra e depoimento de alguém que não tinha motivos para mentir e todos os motivos para ficar em silêncio. Todos os olhos na sala se voltaram para Sofia. Ela sentiu o peso da atenção deles. Esses homens que mataram, roubaram e infringiram leis que ela nem conseguia imaginar. Mas Bruno pressionou-se contra a sua perna e o ombro de Rex estava firme sob a sua mão. E de alguma forma, isso a tornou forte o suficiente para aguentar o olhar deles. A garota? A voz de Marco demonstrava desprezo, tentando desesperadamente manter o controle. Você acredita em uma garçonete em vez de mim? Mais de 20 anos de irmandade? Eu acredito, disse Victorial suavemente, que a irmandade termina onde o veneno começa. Marco deve ter percebido isso então. Deve ter sentido a mudança na sala quando os outros homens se afastaram sutilmente dele, criando distância do condenado. Sua mão se moveu em direção ao paletó, em direção à arma que ele carregava lá. Sofia, disse Victorial sem olhar para ela. Ela havia praticado isso. Victorial lhe mostrou os sinais com as mãos 3 dúzias de vezes nos últimos 2 dias, trabalhando com Bruno e Rex até que eles respondessem aos seus comandos tão perfeitamente quanto antes respondiam aos seus donos. Pastores alemães, ele explicou, foram criados para serem inteligentes e leais. Eles aprendiam rápido, nunca esqueciam uma ameaça. Sofia levantou a mão direita,
os dedos posicionados em um gesto que parecia casual, mas significava tudo para os cães ao seu lado. Bruno e Rex se moveram. Eles não latiram, não rosnaram. Simplesmente atravessaram a sala com a graça fluida de predadores que estavam esperando por permissão. E, de repente, Marco estava no chão com 90 quilos de músculos e dentes, impedindo qualquer chance de fuga. Sua arma bateu no chão de mármore, chutada por um dos outros homens. Eles se lembram de você, disse Sofia baixinho. Eles se lembram do seu cheiro, da sua voz, do momento em que começaram a morrer. Cães nunca esquecem quem tenta matá-los. Marco agora gritava, implorando. A fachada, cuidadosamente construída do sofisticado conselheiro, se transformou em algo cru e aterrorizado. Victoria caminhou lentamente, olhou para o homem que havia sido seu irmão. Levem-no para a adega, disse ele a dois dos guardas. Certifiquem-se de que ele entenda o preço da traição antes de pagá-lo. Eles arrastaram Marco para longe. Bruno e Rex os seguiram até que Sofia os chamou de volta com um assobio baixo. A sala esvaziou rapidamente depois disso, os homens partindo com a eficiência de pessoas que sabiam quando se ausentar, até que apenas Sofia e Victorial permaneceram. Você poderia ir embora agora, disse ele, ainda olhando para o local onde Marco havia caído. Eu garantiria sua segurança. Eu a colocaria em algum lugar longe de Roma, longe de tudo isso. Sofia pensou em seu apartamento com chuveiro quebrado e avisos de aluguel atrasado. Pensou em servir café para pessoas que a ignoravam, no diploma de medicina que nunca terminaria, na vida que levava 4 dias atrás. Então olhou para Bruno e Rex, para a vila ao seu redor, para o homem que destruíra sua antiga vida e, sem querer, lhe dera uma nova. Acho que vou ficar, disse ela. 2 semanas depois, Sofia caminhava pela Piazza Navona com Bruno e Rex em coleiras de couro, vestindo um vestido que custava mais do que ela ganhava em 1 ano. As pessoas se afastavam quando ela passava, não por causa dos cães, mas por causa do que os cães representavam. Todos em Roma sabiam quem era o dono de pastores alemães como esses, e todos sabiam que a mulher que os comandava não era mais alguém a ser ignorada. Ela passou pelo café imperial e viu pela janela que eles estavam contratando novamente. O gerente, seu antigo gerente, olhou para cima, encontrou seus olhos e empalideceu ao reconhecê-la. Sofia sorriu, não de forma hostil, mas também não de forma amigável. Então ela continuou andando.